Olá, desbravadores! Como vocês estão? Estamos dando continuidade aos nossos estudos. Temos mais um tema interessante para hoje. Eu quero convidar você para juntos orarmos ao nosso Deus para que Ele possa nos orientar no estudo de hoje. Vamos orar? Querido Deus, nós voltamos a Ti nesse momento para pedir a Tua direção, a Tua capacitação para que possamos compreender o assunto que estaremos estudando hoje. Por isso esteja com cada um de nós, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você teria coragem de ir no cemitério sozinho à noite? Não? Eu sei que não. Alguns estão dizendo que teria, mas eu duvido. Eu posso dizer que os cemitérios seriam um dos lugares mais tranquilos que existe na face da terra. E nós vamos descobrir o porquê daqui a pouquinho. Conta-se uma história que um coveiro é aquela pessoa que trabalha no cemitério abrindo covas, e depois de uma forte chuva, uma sepultura havia sido, como eu posso dizer, desenterrada pela enxurrada, e ele viu o crânio de uma pessoa. Ele sabia de quem era. 20 anos atrás, ele já trabalhava ali no cemitério e ele fez a sepultura, ajudou a sepultar aquele homem. Mas olhando aquele crânio, ele percebeu algo estranho. O crânio estava se mexendo. Ele arregalou os olhos, balançou a cabeça, esfregou os olhos assim e disse: meu pai do céu, o que é isso? E ele olhou no crânio, o crânio mexia, começou a balançar forte. E ele então catou a sua ferramenta e, com certo receio ali, com medo, ele chegou perto daquele crânio que continuava se mexendo e ele então, com a ferramenta, ele virou o crânio. E havia um sapo dentro do crânio. E aquele sapo, quando mexia, o crânio também mexia. Hoje, nós vamos desvendar os segredos da morte. O que é morte? Para onde as pessoas que morrem vão? A Bíblia vai responder para nós. Pegue o seu guia de estudo, pegue a sua Bíblia e vamos juntos aqui descobrir os segredos da morte. Vamos lá? O primeiro texto que eu quero ler com você está bem aí na seu guia de estudo, Eclesiastes capítulo 3, verso 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Se você continuar lendo Eclesiastes, diz o seguinte, que o pó volte ao pó como era e o espírito volte a Deus que o deu. O que é espírito? Se nós formos lá em Gênesis, capítulo 2, verso 7, vai dizer o seguinte: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A palavra hebraica usada ali em Gênesis é a mesma usada em Eclesiastes. Só que essa palavra ela tem vários significados. O nosso português ele tem algumas palavras específicas para cada coisa. Mas na língua bíblica, algumas palavras significavam várias coisas, como fôlego, vida, espírito. Quando em Gênesis 2, 7 está dizendo que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, lá em Eclesiastes, Salomão escreveu o seguinte, que o pó volte a pó como era e o fôlego de vida, ou a vida volte a Deus que o deu. Não foi a vida que Deus deu ao ser humano? Certo? Então a mesma vida que Deus deu para mim e para você, Deus também dá ao animal, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Então a pergunta que vem a seguinte agora é, quando nós morremos, o que acontece? Você já viu alguma pessoa lá no cemitério conversando, na beira do caixão, conversando com o morto? Será que adianta isso? Olha o que a Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 9, só um pouquinho à frente aí, o capítulo 9, os versos 5 até o 10. 9, versos 5 até o 10. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento.
Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Mas o verso 10 diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Nós vivos sabemos que vamos morrer, mas a Bíblia diz que os mortos não sabem nada, eles não têm sentimento, eles não projetam nada. O dia que morreu, em tese, acabou. Se você quiser jogar uma pessoa morta no meio do caminho, deixar ali, não vai fazer diferença nenhuma. Claro que nós temos toda a questão do sentimento, temos a questão do respeito, e os nossos entes queridos nós vamos sepultar no lugar o mais, em tese, mais agradável possível, mas para eles não vai mudar nada. Porque a Bíblia diz que eles não sabem de nada. Se você tem algo para falar a alguém, fale enquanto ela estiver viva, porque depois que ela morrer, ela não pode ouvir você. Você já imaginou um pai que falece num acidente e ele está lá dentro do caixão vendo os filhos, a esposa chorando, desesperado, e ele não pode fazer nada? Mas vocês lembram que no início do nosso estudo, quando entrou o mal ali, a serpente, eu disse que o diabo criou uma das piores doutrinas que existem, que são seguidas pela maioria das pessoas. Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 4. A imortalidade da alma. Deus disse, morre. O diabo diz o quê? Não morre. Então a pergunta é o seguinte: para onde vai a alma? Eu acho que a pergunta tem que ser diferente. Talvez não é para onde ela vai, mas para eu saber para onde vai alguma coisa, primeiro eu tenho que saber o que é essa coisa. Concordam comigo? Então vamos ver, o que é alma? O que é alma? Abre sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, verso 7. Gênesis 2, 7. Ele diz o seguinte: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Diz-lhe o texto: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, a matéria, o corpo. Não diz na Eclesiastes, nós mencionamos que o pó volte ao pó como era, então o nosso corpo é feito de pó, de barro, é matéria. E aí diz o quê? E Deus então soprou o fôlego de vida. Deus dá vida. E essa matéria inanimada passa a ser o quê? Animada. Depois que Deus une a matéria, o corpo, mais a vida que vem de Deus, o texto diz: passou a ser alma vivente. Ou seja, a alma só existe na união entre o corpo e a vida que vem de Deus. A morte nada mais é do que a separação entre o corpo e a vida. Quando a vida sai do corpo, o corpo deixa de ser animado e passa a ser inanimado, ou seja, morreu, não tem vida, não tem movimento. E a alma? O que acontece com ela? Vamos ilustrar aqui de maneira bem tranquila. Eu tenho aqui uma lanterna de cabeça, certo? E lanterna, ela produz uma coisa só. Tá vendo aqui? A luz. Viu? Ó. Luz. Para ela produzir luz, eu preciso de dois elementos. Primeiro, tem uma lâmpada de LED aqui e aqui atrás eu tenho bateria. A bateria, ela estoca energia. Quando eu uno a energia com a lâmpada, o que acontece? Ela produz luz. Correto? Energia mais lâmpada igual a luz. Quando eu separo a luz, ou melhor, quando eu separo a energia da lâmpada, para onde vai a luz? O que aconteceu com ela? Ela deixou de existir. Então, energia mais lâmpada é igual a luz. Separei as duas, a luz deixa de existir. É por isso que na sua casa tem um botãozinho para acender a lâmpada, chama interruptor. Aquele que interrompe a energia. Energia mais lâmpada igual a luz. Da mesma forma, corpo mais vida igual a alma. Quando nós morremos, que a vida volta para Deus, a alma deixa de existir. Então, meu amigo, a alma penada não existe. Não existe fantasma.
É isso que o diabo quer que nós acreditamos. Mas Deus disse o quê? O salário do pecado é a morte. E morreu, morreu. Não existe meia morte. Certo? Então já entendemos uma coisa. Que a alma é a união do corpo com a vida. Se você for lá em Atos capítulo 27, você vai encontrar Paulo dentro do navio e Paulo menciona o seguinte, dentro do navio tinha acho que 200 e tantas almas. O último verso diz que todos chegaram a salvos com vida. Ninguém morreu. Ou seja, eu sou uma alma, você é uma alma, alma vivente. No dia em que eu morrer, a minha alma deixa de existir. Ok? Deu para entender? Então seja, novamente eu digo que o cemitério era para ser o local mais tranquilo da face da terra. Porque quem está lá são apenas cadáveres, mais nada. Eles não sabem. Ah, mas pastor, minha mãe conta, meu avô que tinha fantasma. Vocês lembram que eu disse que o diabo ele se personifica para enganar você? Assim como ele se personificou em uma serpente. Ele se personificou em um anjo de luz para enganar Jesus. Você acha que ele não pode se personificar na imagem de alguma pessoa para fazer que você acredite que os fantasmas existem? Agora você tem que escolher. Se você quer aceitar o que o diabo te diz, ou aceitar o que Deus te diz. Deus diz que morre. Eu escolhi aceitar o que Jesus diz. E eu creio, morreu, morreu. Mas você pensa então, pastor, então morreu, acabou? Calma lá, vamos continuar nosso estudo aqui, tá certo? E nós vamos chegar para nós entendermos. Segundo Jesus, até quando os mortos dormirão? Vamos lá então, morremos até quando vamos ficar mortos? Olha lá, Evangelho de João 5, 28. São João 5, 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. A promessa da Bíblia é que todos os que morreram serão ressuscitados. E aqui João diz que não tem diferença entre salvo e perdido. Vai chegar a hora. E que hora é essa? Que hora é essa? Vamos ver mais um texto? 1 Coríntios 15, 5, 2. 1 Coríntios 15, versos 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Já começou a ficar claro para nós aqui. Até quando os mortos ficarão na sepultura? Até soar soar a trombeta. Que trombeta é essa? Vamos ver mais um texto aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. No seu guia de estudo está lá 13 até o 18. Eu vou ler apenas o 16, ok? Você pode ler todo o texto aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu quero ler o verso 16, que vai trazer a resposta para a pergunta que eu fiz, ok? Diz lá, ó. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Novamente, Paulo aqui menciona a questão da trombeta, mas ele já distingue. A trombeta vai ser soada quando Jesus voltar. E quando Jesus voltar, a promessa de Deus é que os mortos em Cristo, aqueles que morreram aceitando Jesus como seu Salvador, eles ressuscitarão primeiro. A Bíblia também diz que aqueles que permaneceram mortos, estiverem sepultados, e que morrerão por ocasião da volta de Jesus, eles também serão ressuscitados, é a segunda ressurreição. Mas essa ressurreição acontecerá depois do período dos 1000 anos. E então a Bíblia diz que descerá fogo do céu, fogo e enxofre, e os consumirá. Essa é a segunda morte, a morte eterna. Sabe, a morte é algo que nos amedronta. Nós não fomos criados para morrer, por isso não aceitamos a morte. Mas a Bíblia mostra para nós uma coisa, que a morte não é o fim. É apenas uma pequena pausa para um novo começo. Você consegue entender isso? Talvez você tenha algum ente querido que já morreu.
A Bíblia diz que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, o pranto, a dor, a morte não mais existirá. Quando Jesus voltar, tudo isso será tirado. Então eu quero deixar claro para você, a morte é uma pequena pausa para aqueles que morrem no Senhor. Não existe fantasma, não existe mortos-vivos, não existe zumbis. Isso tudo é coisa que o diabo quer colocar em nossa cabeça, porque ele sempre vai agir em oposição a Deus. Você crê em Deus? Ou você acredita no que o diabo diz? Eu escolhi acreditar em Deus e seguir a sua vontade. Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão. Bem, eu não sei se eu vou estar vivo quando Jesus voltar, eu gostaria muito, mas não depende de mim. E eu não me importo de estar vivo ou morto. O que eu estou preocupado hoje é que eu faça parte, se caso eu estiver morto, eu faça parte daqueles que ressuscitarão primeiro, serão transformados e levados para encontrar Jesus nos ares e viver com Ele por toda a eternidade. Querido desbravador, tem você esse desejo? Quer você hoje acreditar que a morte não é o fim, mas é uma pequena pausa? Se você pegar na Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia compara a morte ao sono. Quando estamos dormindo, não sentimos nada, não vemos nada. Eu digo que enquanto eu durmo, a diferença de eu estar dormindo e do morto são algumas, pequenas. Primeiro, quando eu estou morto eu não respiro, eu estou dormindo eu estou respirando. O morto não ronca. Você quer acreditar a partir de hoje que Deus não é o doador da morte, mas o doador da vida? E que a morte de Jesus veio para resolver o problema da morte? Então, meu desbravador, a você que está ouvindo, entrega a tua vida a Jesus, creia nele. E se porventura viermos a morrer antes da volta dele, nós faremos parte daquele que ressuscitarão primeiro e iremos morar com ele por toda a eternidade. Amém? Você quer isso? Então feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, porque em alguns versos que nós lemos hoje, não deu para ver tudo, mas vimos que a tua palavra continua valendo, que o pecado nos trouxe a morte, mas Jesus nos trouxe a esperança da vida, Pai. E o nosso desejo hoje é acreditarmos em Ti, é fazermos a Tua vontade, porque nós sonhamos em ver aqueles que nós amamos que já morreram, mas, Pai, se porventura nós também viermos a perder nossa vida, nós queremos fazer parte daqueles que ressuscitarão primeiro, irão morar contigo por toda a eternidade, aonde a dor, a morte não mais existirá. Conceda-nos, Senhor, por favor, esse privilégio. Eu te peço, querido Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Foi muito bom estar com você, apesar do tempo ser curto. Mas eu aguardo você no nosso próximo estudo, ainda não acabou. Que Deus te abençoe e eu estarei esperando você no próximo.